verdade. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim, outros porque os homens assim os fizeram, e outros ainda se fizeram incapazes por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Coincidência, nessa Semana da Família, temos esse capítulo 19 de São Mateus, essa pergunta sobre o divórcio. E Jesus remonta então para a intenção primordial, no início da criação, quando Deus criou o homem e a mulher, o criou homem e mulher, e dizendo que eles foram destinados a viverem unidos, né? E porque o homem ele foi feito para a comunhão, assim como Deus é comunhão. E essa é a intenção, vocês, homem e mulher. E o homem deixa pai e mãe para total constituir uma nova família. Então, ali ele colocou a intenção do Criador. Mas Moisés permitiu dar a carta de divórcio. Claro, Moisés deu a lei, ela é inspirada pelo Espírito Santo. É o Antigo Testamento, é a palavra de Deus. Como é que ela permite dar a carta de divórcio? Por causa da dureza do coração. Se a pessoa não consegue compreender, ou não tem capacidade, ou não tem condições de ter uma relação, então tem essa possibilidade, né? Mas a intenção de Deus não é essa. Isso que ficou bem claro aqui para nós hoje. E aqui aproveita Jesus para falar também daqueles que não casam, mas ali se fazem eunucos e se fazem incapazes do casamento por amor ao reino dos céus. É o caso do celibato dos padres da Igreja Católica, sob esta ótica de não é porque o casamento não é bom, ou porque tem um dualismo tremendo entre aquilo que é do corpo e aquilo que é da alma, como se tudo que está relacionado com o sexo, procriação, fosse coisa ruim e, portanto, não pode entrar na vida sacerdotal. Não é por isso. A questão fundamental é por amor ao reino de Deus, por uma entrega total, exclusiva ao reino de Deus. Oxalá que a gente possa viver esta vocação para o reino de Deus, nós padres celibatários, né?
entregar-se totalmente para isso. É interessante também essa leitura, e assim a gente vai fazendo uma certa cultura bíblica. A cultura agora, começamos recém a leitura do livro de Josué, e já estamos no último capítulo. Entraram na terra prometida, conduzidos, chegaram com Moisés até lá, diante do rio Jordão e do Mar Morto ali, viram a terra, Moisés foi enterrado ali. Então Josué entrou na terra prometida com os sacerdotes, carregando a palavra de Deus. Agora, no último capítulo, então, o Josué convoca todas as autoridades das 12 tribos, as 12 tribos, vai fazer uma famosa anfixionia de Israel, vai fazer um pacto das tribos, uma nação de tribos. Nasce desse pacto em Siquém, reuniu ali as 12 tribos, convocou os anciãos, os chefes, os juízes, os magistrados, e se apresentaram diante de Deus. Então José falou: assim diz o Senhor teu Deus, e começa a contar a história que tirou lá da distância, acabaram escravos no Egito, tirou do Egito, fez conquistar, vai descrevendo toda essa luta para conquistar a terra que eles estão agora. E pena que amanhã é sábado, a gente não tem a missa ferial, mas já pré-festiva. Mas aí amanhã, terminando o livro de Josué, tem a famosa pergunta: agora vocês vão decidir a quem querem seguir, a quem querem servir na vida. Servir a Javé, a sua lei, ou os outros deuses. Eu e minha família vamos servir Javé. E aí fazem esse pacto. Então, Josué vai oferecer o sacrifício, vai aspergir o povo com hisopo e tal, e fazem essa aliança com Deus. Primeiro proclama a lei, nós queremos seguir. É como uma opção madura, é como quando a gente é batizado, é pequenininho, mas na crisma já deveria ser uma opção madura. Eu quero seguir Jesus. É Jesus que vai dar a luz para o meu caminho. Não é o mundo, não é a riqueza do mundo, são os pecados, mas é Jesus que vai orientar a minha vida para o bem, para o reino de Deus, para fazer o bem. É Jesus. Então faça uma opção madura. Quem faz uma opção, esse pacto com Javé. Então vamos rezar então pelas famílias. Ali é que a gente amadurece essa opção para seguir Jesus. Não tem outro lugar mais importante. Né? Eu já disse algumas vezes também nos batizados, né? Quando uma criança pequena, ela vê o pai que se ajoelha e reza, e ela que vê o pai tem essa força, ele é grande, ele não tem medo, ele é forte, né? O herói, a criança vê o pai como um herói, né? Ele vê o pai que se ajoelha e reza, ele não vai ter dúvida sobre a existência de Deus. Será que seu pai, que é tão grande, ele reza para Deus, então vai ter sempre essa companhia de Deus, né? E então, na família que a gente vai poder fazer essa grande opção para Deus. Agora, claro que para isso é preciso vencer uma grande insensibilidade que vai aumentando muito na sociedade sobre as coisas de Deus e sobre também a missão de educar os filhos. Educar. A criança não nasce sabendo. Ela vai aprender aonde? Se os pais não ensinam, os pais não são capazes de dar uma orientação, têm medo, se submetem, têm complexo de culpa, se sentem culpados porque têm que trabalhar, e os filhos mandam. Então, querem um prognóstico de uma vida desgraçada totalmente? É quando uma criança, 4, 5 anos, já decide onde vão comer, se vão sair ou não vão, que restaurante em 4, 5 anos já está mandando. Incompetência total e um prognóstico desastroso para essa criança. Então, a insensibilidade diante das coisas de Deus e da responsabilidade. Nós possamos viver, então, rezar pelas famílias,
ali é um ambiente propício para nós conhecermos e amarmos a Deus e aos irmãos e sermos pessoas humanas. Pessoas humanas. Isso a gente não vai aprender na rua, nem na escola. Em casa temos que aprender, na família. Rezemos pelas nossas famílias.